Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar nosso módulo de direito penal rumo à aprovação e dessa vez falaremos dos crimes cometidos por particular contra a administração em geral. Já falamos dos crimes cometidos por funcionário público, agora falaremos dos cometidos por particulares, aqueles que não fazem parte do grupo de servidores públicos. Vamos seguir nosso estudo e nessa aula falaremos do artigo 328 até o 331. Abra o seu Código Penal e vamos lá! O primeiro crime é a usurpação de função pública. Usurpar o exercício de função pública. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. E a grande pegada desse artigo é saber o que significa usurpar. Usurpação da função pública ocorre quando um particular se passa por funcionário público. Ele age como funcionário, mesmo não sendo funcionário. Além de se intitular, ele também faz a ação, ele age como se fosse funcionário público, beleza? Seguindo, a gente tem que, se o particular obter vantagem, auferir vantagem, a pena será maior. É o que diz o parágrafo único. Se do fato o agente ofere vantagem, pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Beleza? Vamos para o próximo. Seguindo, vamos para o crime, então, de resistência. E ele cai bastante em provas. Artigo 329. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, ou a quem ele esteja prestando auxílio. Fica facinho com um exemplo. Vamos supor que um policial vai algemar um suspeito. Esse suspeito entra em luta corporal com o policial. Vemos que ele está resistindo ao ato legal do policial, entrando em luta corporal com ele. Então, aqui temos o crime de resistência. Mas, professor, e se em vez de agredir o policial, o suspeito agride uma terceira pessoa que estava ajudando o policial? Será crime de resistência? Sim, pessoal. O artigo diz no seu finalzinho que a agressão ou a ameaça também pode ser na pessoa que está prestando auxílio na execução do ato legal. De olho, então, no parágrafo 1º. Se o ato em razão da resistência não se executa, então, se o suspeito resistir e conseguir fugir, a sua pena será maior, porque ele não executou o ato legal, que era a prisão dele. E o parágrafo 2º deste artigo diz que as penas são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Anotou aí? Então, vamos seguir. E o crime da vez é o crime de desobediência, artigo 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Aqui o crime é menos grave, não tem resistência, não tem violência e nem ameaça. O particular simplesmente desobedece uma ordem. O exemplo disso é quando você está dirigindo um carro e um policial sinaliza dando ordem de parada. E você não para, você acelera o carro e vai embora. Nesse caso, você está cometendo o crime de desobediência. Anota com destaque a diferença desse crime e o crime de resistência. Na resistência, tem que ter violência ou ameaça. E na desobediência, não tem nem violência e nem ameaça. Beleza? E vamos lá para mais um crime, é o desacato. Esse é facinho, você já deve ter escutado dele já. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Sem problemas aqui. Basta lembrar que o funcionário público tem que ser desacatado, desrespeitado no exercício da sua função ou em razão dela. Por exemplo, se você profere xingamentos a um policial de férias na praia, que não se identifica como policial, ele não está trabalhando. Nesse caso, não ocorre desacato. Agora, se você xingar um juiz ou qualquer outro funcionário público, ofendendo a sua honra, e ele está lá como juiz, ele está lá na audiência, você cometerá o crime de desacato, porque foi em razão e no contexto da função pública dele, beleza? E essa é a parte teórica de hoje. E sem perder tempo, vamos fazer a nossa querida revisão.
Primeiro, vimos a usurpação de função pública, que ocorre quando o particular se faz passar por funcionário público. Lembrando que se o particular obter vantagem, a pena será ainda maior. Depois, vimos o crime de resistência, que ocorre quando alguém se opõe à execução de ato legal. Lembra? Com violência ou ameaça. Lembra ainda de duas coisas. Se o ato não se executar em razão da resistência, a pena será ainda maior. E também tem que lembrar que a pena de resistência será acumulada com a pena da violência praticada. Nosso terceiro crime foi a desobediência, que consiste em desobedecer à ordem legal de funcionário público. Perceba que a ordem deve ser legal. Se a ordem for ilegal e tiver a desobediência, não será o crime, beleza? A ordem tem que ser legal do funcionário público. Por fim, vimos o crime de desacato, que ocorre quando um particular falta com respeito, ele desacata um funcionário. Lembrando que esse funcionário tem que estar no exercício da função ou a ofensa tem que ser em razão dessa função pública. Beleza? Essa foi a aula de hoje, em que vimos a usurpação, a resistência, a desobediência e o desacato. Lembrando que todos os crimes desse capítulo são cometidos por particulares contra a administração. Beleza? Energia positiva e até a próxima aula.